Presta atenção. Eu quero a sua atenção, o seu temor e a sua reverência, porque agora é a santa palavra de Deus. Segundo a visão puritana, se um homem sóbrio e interpreta corretamente o texto e prega debaixo do poder do Espírito Santo, é como se próprio Cristo estivesse falando com a igreja. Então, se Cristo está aqui falando, vamos reverenciar Cristo, o Rei da Glória. Eu falei ontem que há algum tempo o Espírito de Deus está me incomodando sobre algo, presta atenção. O que é esse algo? Que nesses tempos de crise que nós estamos vivendo, eu disse isso ontem aqui no culto de sábado, são tempos muito estranhos, tempos muito que nos trazem muita insegurança. Política, economia, natureza. Estamos passando por mudanças sociais, culturais, mudanças enormes, crassas, num curto espaço de tempo. Então tudo é muito incerto. E nesse tempo de mudança, de oscilação de moeda, de economia, de cultura, de tudo, e nós não sabemos o que o futuro reserva para a sociedade, uma coisa você tem que fazer. Se tem poucas coisas nos dão certeza, muitas coisas são incertas, uma é certa. No meio de tudo isso que está acontecendo, uma das prioridades, eu acho que a maior prioridade sua neste tempo é estar em uma igreja que proteja você. Se tem algo que neste tempo você não pode abrir mão, em hipótese alguma, é de estar em uma igreja bíblica. É estar em um lugar que a sua família, seus filhos, sua esposa estarão protegidos. Não importa o que vai acontecer com a política, com a economia, com a moeda, não importa que problemas financeiros você vai ter, não abra mão de estar em um lugar que te garanta proteção espiritual, porque é tudo isso que nós vamos precisar nos próximos anos. É a certeza que estamos guardados das investidas do diabo. É a certeza que estamos guardados do pecado. É a certeza que estamos livres da ira de Deus. Porque Jesus diz, não temais quem mata o corpo. Não se preocupa com fome, epidemia, desemprego, peste, moeda, dólar, condição social, corpo. Temais antes aquele que tem poder de levar o corpo e a alma para o inferno. E eu quero dizer isso para você, não negocie esta área da sua vida. Por que eu abri aqui em Ruth? Presta atenção, olhe para mim. Esse período aqui do livro de Ruth aconteceu na época dos juízes. Juízes é o tempo que ocorre após a entrada na terra prometida. Moisés morto, Josué entra, as tribos se apossam da terra prometida. Estão lá. E Deus levanta homens para liderar, julgar, proteger Israel, chamados juízes. Eude, Jefté, Baraque, Sansão. Esse período. Nesse período é que é escrito o livro de Ruth. O que acontece? Em Belém, na região de Judá, na região da tribo de Judá, da Judéia, a fome. Escute, presta atenção. Há uma crise social naquela região. Há uma crise econômica. E começa a haver falta de alimento. Uma crise. Essa crise faz com que um homem, Elimeleque, e a sua mulher,
Noemi, junto com a mulher, Noemi, 2 filhos, saiam, se afastem de Belém. E onde eles vão? Eles vão buscar refúgio em Moabe. O que é Moabe? Da onde veio os moabitas, um dos maiores inimigos de Israel, para lá ter sustento. Então eles estão em Belém, e há falta de pão, fome, crise social, política, econômica. O que esse homem faz? Pega a mulher, os 2 filhos, e vai procurar um lugar de instabilidade financeira, social. Vai buscar sobrevivência. Vai buscar estabilidade, melhores empregos, pão. E ele encontra isso em Moabe. Porque Moabe havia fartura, estabilidade da moeda, chuva, colheita, emprego. Foi para uma cidade assim. Aí o que aconteceu lá? Os filhos deles casaram com moabitas. Proibido pela lei, casamento misto. O homem morre de enfermidade. A mulher fica viúva. E os outros 2 morrem. Passado um tempo, ela ouve. Deus visitou novamente Belém. Lá tem pão. E ela retorna para lá. É o retrato de alguns aqui. Você está em Belém. A palavra Belém significa casa do pão. Belém é a igreja. É onde Deus fornece o alimento espiritual, a pregação expositiva, as sãs doutrinas, o caminho da salvação, a manutenção da sua alma. Belém. Mas num determinado momento acontece uma crise política, financeira, econômica na cidade. E isso pode estar acontecendo aqui em Franca, fazendo com que você abandone Belém, para garantir seu sustento. Eu não consigo trabalho aqui, está faltando pão. Eu não consigo me estabelecer em um curso aqui. Eu não consigo a condição de sobrevivência aqui. A crise que o governo Temer, Dilma, proporcionou, a crise que o setor calçadista aqui está passando, faz com que a cidade tenha pouco a oferecer profissional e economicamente para alguns irmãos desta igreja. Isso compreende uma crise. E você, por causa dessa crise, pode estar sendo tentado a deixar Belém, a deixar esta igreja. Ou você que me vê, a deixar uma igreja bíblica, que você congrega está. Isso pode ser uma armadilha de Satanás. Isso pode ser uma provação, um teste para a sua fidelidade. E isso está te levando a abandonar o fundamental para ir atrás do secundário. Belém. Aí o que aconteceu? Olha o laço. Na tentativa de buscar conforto, abrigo, segurança, sobrevivência, eles foram buscar onde? Em Moabe. As pessoas que abandonam a igreja, abandonam a fé, abandonam a verdade, para ir para o mundo, querem garantir o seu sucesso profissional em detrimento do espiritual. Querem garantir o seu sucesso financeiro, emocional, ao invés de garantir o espiritual. Eu tenho que dar um jeito na minha vida. O que vai ser? Olha, Senhor, até hoje eu não me formei, eu não comprei uma casa, não comprei um carro. Esse negócio de Franca, de ser crente, de frequentar a Aliança do Calvário, não está virando nada. Para onde eu vou? Eu vou deixar. Eu vou para o mundo. Eu vou para São Paulo capital, Rio de Janeiro. Vou para a Europa, Amsterdã, Suíça, Londres, Nova York. Para quê? Para garantir o meu sustento.
Chegou lá, o que aconteceu? A primeira coisa, se envolveu com as moabitas, casamento misto. Caíram em grave transgressão. Se envolveram com cidadãos daquela terra e se uniram a eles num casamento misto, repudiado pelo Senhor. O que aconteceu? Fora da casa do pão você vai se esfriar. Fora da casa do pão você vai se desviar. Terceiro, o que aconteceu? Foram buscar pão fora da casa do pão, não encontraram pão. Foram buscar vida fora da casa da vida, encontraram morte. O que aconteceu com Elimeleque, Malom e Quilion? Os três morreram. Foram buscar vida, encontraram a morte. Foram buscar sobrevivência, morreram. Foram buscar provisão, segurança, encontraram enfermidade. Não se deram bem. Por quê? Fora da casa da vida não se encontra vida. Fora da casa do pão não se encontra pão. O mundo não tem nada para nos oferecer. Quando você deixa o essencial para buscar o secundário, você morre. E o essencial é que eles ficassem em Belém, ficassem na casa do pão. Querido, o essencial é que você esteja na presença de Deus. O essencial é que você esteja se alimentando do pão do céu. O essencial é que você esteja numa igreja bíblica, com doutrina bíblica, com um pastor bíblico. Este é o essencial. E o secundário é vida profissional, financeira, acadêmica ou até física. Morreram. Olha que tremendo. Olha lá. Presta atenção, José. Presta atenção, Gustavo. Presta atenção, Marcelo, que está me ouvindo aí fora. Eles foram para Moabe. Encontraram fartura. A fome não tinha chegado lá. Encontraram comida, emprego, escola. Mas morreram. Os três morreram. Fora da igreja você até encontra sucesso profissional, financeiro, sentimental. Mas morte espiritual. Morte espiritual. Foi isso. Morte espiritual. Porque o mundo não pode nutrir nossa alma. O emprego não pode expiar pecados. Sucesso financeiro, profissional, acadêmico, seja o que for, não preenche o vazio que só cabe a Cristo. Sim, encontraram fartura. Não se fala de fome em Moabe. Se fala de morte em Moabe. Me formei, casei, sou empresário, estou rico, fiz isso, aquilo outro. Mas morri espiritualmente. Deus está dando alerta para você. Não saia da igreja. Não deixe uma igreja bíblica por causa de uma proposta de emprego. Por causa de um vestibular. Para ir para outro país. Qualquer coisa que te afaste de Belém, a casa do pão. Morreram. Deus está alertando você. Você vai encontrar em Nova York, Amsterdã, Paris, Londres. Você vai encontrar em São Paulo, Rio de Janeiro, salários maiores, condições melhores, empregos melhores, possibilidades melhores. Mas talvez você não encontre a salvação, a vida eterna, o pão que desceu do céu, a presença de Deus. Talvez você se farte o corpo, mas mate a alma.
Agora o desfecho, verso 6. Então se dispôs ela com suas noras, olha o que aconteceu, voltou da terra de Moabe, porque nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Qual é a palavra para você? Olha só, aí Noemi já estava lá, depois que a tragédia tinha sido feita, ouviu falar que Deus visitou novamente Belém, e que agora havia pão. Sabe o que Deus estava dizendo para Noemi? Você não devia ter saído. Esta crise não poderia ter feito você sair. Porque é só um momento. O que levou a sair? A crise, o problema. Mas logo, logo ele passou. O que Deus está dizendo para você, que está aqui na casa do pão, mas está vendo que ao seu redor há fome, dificuldade, não tem possibilidades, a palavra para você é paciência. Deus visitará essa cidade. Paciência, Deus visitará você. Paciência, você não ficará sem comida, recursos, provisão para sempre. O que Noemi ouviu aqui? Sobre a providência divina. Deus não ia deixar o seu povo muito tempo amparado, desamparado. Deus trouxe recursos, provisão, em meio às crises. O que Hudson Taylor fala? A obra de Deus, do jeito de Deus, terá o sustento de Deus. Aconselho você ver esse filme hoje, antes de você dormir. Um dos melhores filmes cristãos da minha vida. Eu vejo ele pelo menos uma vez por semana. A Missão de Hudson Taylor. Que coisa gloriosa. Pode anotar aí, Hudson Taylor filme. O missionário inteiro da China. Não tem tecnologia, o filme é fraco, a produção é fraca, a imagem é feia. É um filme que só atrai os espirituais. Só vai entender ele quem for espiritual. O que Deus está dizendo aqui para você? Olha o que Ele está querendo dizer para Alimeleque. O que Ele está querendo dizer aqui para os filhos Malom e Quilion. Vocês não precisavam ter saído. Foi um erro crasso terem ido para Moabe e lá encontrado morte, deixando 3 mulheres viúvas. Porque aquela crise foi passageira. Deus tem a solução para o seu povo. Deus tem portas abertas. Deus tem provisão. Deus tem milagres, sem que o seu povo necessite deixá-lo. Talvez era uma provação para aquela família, e eles foram reprovados. Talvez era um teste. Eles teriam que suportar. Então vem a palavra para você que está vivendo. Não saia de Belém. Aquele que tenta encontrar pão fora da casa do pão, não encontrará. Aquele que tenta encontrar vida fora da casa da vida, encontrará morte. Eu entendo que há uma crise, uma situação empurrando você, tentando você, testando você, e ela é honesta, ela é verdadeira, ela é real, mas isso não é suficiente para te tirar da presença de Deus. Fique na casa do pão. Aqui tem pão com abundância. A palavra é pregada. O Espírito de Deus move. Almas são salvas. Casamentos são restaurados. O caminho da salvação é pregado. O Senhor está a derramar da sua graça. E nada é mais importante do que isso. Quantos estão entendendo? Diz amém.